Altura agora para a rubrica A Última Fronteira, com Miguel Gonçalves, coordenador nacional da Sociedade Planetária. Hoje, a partir de Castelo Branco. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos a nossa viagem com duas imagens cósmicas que revelam ainda mais segredos. Sim, a primeira delas é até a nebulosa de Orion, que faz a delícia a tudo o que são astrónomos profissionais e amadores. Amadores porque é uma nebulosa que está relativamente próxima de nós e que, portanto, é muito fácil de fotografar, até mesmo de ver a olho nu. É uma mancha difusa na espada de Orion e que tem aproximadamente 24 anos-luz, que é como quem diz, conseguimos colocar entre 12 a 24 sistemas solares de uma ponta à outra desta nebulosa de Orion, que é precisamente esta que nós estamos a ver nestas imagens. E porquê é que esta imagem, que é a mais nítida de sempre desta nebulosa de Orion, foi notícia esta semana? Olha, por uma razão simples, porque estando esta nebulosa relativamente próxima de nós, é uma das fábricas, uma das maternidades estelares mais conhecidas e que permite aos cientistas estudarem com maior profundidade como é que se formam estrelas, também como é que se formam outros corpos que não apenas as estrelas. E, portanto, quando nós olhamos com cada vez maior nitidez para esta fábrica, encontramos, coisas mais misteriosas. Então, o que é que descobriram os astrónomos? Bom, encontraram naquela zona cerca de 10 vezes mais anãs castanhas e outros corpos com massas parecidas com massa de planetas ali nesta nebulosa do que aquilo que estavam à espera de encontrar. Ora, isto muda um bocadinho as ideias que os astrónomos tinham sobre a taxa de formação de estrelas, sobre o tamanho das estrelas que se formam nesta maternidade em particular e também, e isto também é uma notícia muito interessante, sobre a quantidade de planetas isolados que andam a flutuar, digamos assim, pelo espaço ali nesta nebulosa, sem estarem propriamente agarrados a uma estrela em particular. São aquilo que os astrónomos chamam de exoplanetas vagabundos. Andam por ali. E, portanto, a partir do momento em que nós temos estas imagens com maior nitidez que nos dão este número muito mais acentuado de anãs castanhas, e anãs castanhas são, no fundo, estrelas falhadas, digamos assim, são estrelas de pequeníssima massa, mas, portanto, quando nós olhamos para esta fábrica e encontramos muito mais corpos de pequena massa, então vamos ter que repensar sobre, nesta maternidade em particular, mas que se calhar pode ser ajustado para maternidades de outros locais do universo, sobre a quantidade de estrelas de pequena massa e a quantidade de planetas que andam a flutuar por esta zona do universo. E, portanto, eis uma forma interessante de como é que uma imagem que é claramente bela, é visualmente apelativa para os olhos, fornece também muito mais informações sobre as próprias maternidades estelares. E, portanto, desta galáxia, ou melhor, desta nebulosa mais conhecida, nós passamos, se calhar, para uma galáxia que é, dir-te-ia que é uma galáxia Frankenstein. E porquê? Porque há aproximadamente 250 milhões de anos-luz, aqui no universo próximo de nós, os astrónomos pensavam que aquilo era uma zona muito pacata do universo, tranquila. Eis então que encontraram uma galáxia com o nome de código UGC 1382, que está a excitar, de certa forma, a comunidade científica, por uma razão simples. Quando os astrónomos olharam para aquela galáxia, pensavam que era uma galáxia pequena, vulgar, digamos assim, mas não. Para já, começa por ser uma galáxia muito maior do que aquilo que os astrónomos pensavam. Tem cerca de 718 anos-luz de diâmetro, o que faz com que seja aproximadamente 7 vezes maior do que a Via Láctea. Mas é Frankenstein por uma outra razão, e aqui é que está a parte deliciosa. É que o que nos conta a história das galáxias, a história da formação e evolução das galáxias, ora aqui está precisamente a nossa galáxia Frankenstein, o que nos diz a história da evolução das galáxias é mais ou menos o seguinte: nós temos uma zona central, as galáxias são construídas de dentro para fora, e portanto a zona central é uma zona mais antiga, povoada por estrelas mais antigas, e nos braços, digamos assim, das galáxias, nós temos estrelas mais jovens. Portanto, temos estrutura interna mais velha e estrutura exterior mais jovem. Então, o que é que esta galáxia tem de Frankenstein? É que é precisamente o oposto.
De acordo com o estudo, com as observações feitas nesta galáxia, ela tem um núcleo muito mais jovem, tem um coração mais jovem do que as zonas exteriores desta galáxia, que são estruturas mais antigas. Está povoada por estrelas mais antigas. E isto é particularmente interessante porque obriga os cientistas a tentarem perceber qual é a história, no fundo, desta galáxia. E o que se especula, cientificamente, é que há muitos anos, aquela região do cosmos era povoada por galáxias, aliás, anãs. Galáxias anãs, e mais tarde terá aparecido uma galáxia lenticular, uma galáxia que é um disco achatado, no fundo, sem braços. E, portanto, o que terá acontecido é que a interação gravitacional desse grupo fez com que esta galáxia Frankenstein, no fundo, fosse o resultado de uma manta de retalhos galácticos. Temos ali vários pedaços de galáxias diferentes que se uniram para criar uma galáxia que é precisamente o oposto, em termos cronológicos, daquilo que nós estávamos à espera. Um núcleo, um coração mais jovem e uns braços espirais mais antigos. Portanto, eis como até mesmo no universo nós podemos encontrar galáxias de coração jovem. Miguel, falamos agora de neve. À luz de uma explosão, a primeira observação bem resolvida de uma linha de neve de água. Sim, a linha de neve é um termo utilizado em astronomia para identificar aquela região à volta de uma estrela jovem, que tem, no fundo, quase que planetas a serem criados à volta dessa estrela. É uma zona desse disco protoplanetário em que a água passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido, ou seja, sob a forma de neve. Parece estranho, não é? Neve na formação de planetas, mas é isso que acontece. E essa linha de neve é particularmente interessante para nós tentarmos diferenciar porque é que nós temos planetas rochosos e porque é que depois também temos planetas gasosos. Porque é que temos planetas como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte e planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. E, portanto, identificar precisamente onde está essa linha, essa fronteira que determina a transição de fase da água é particularmente importante para nós percebermos como é que se formam os planetas. E nós até hoje não tínhamos propriamente uma imagem muito nítida de onde é que estava situada essa linha de neve à volta de outras estrelas. Nós sabemos que, por exemplo, numa estrela como o Sol, um jovem Sol, essa linha de neve estaria aproximadamente 3 unidades astronómicas, ou seja, 3 vezes mais afastado do Sol do que está presentemente a Terra, ou seja, cerca de 450 milhões de quilómetros. Mas o poder fabuloso do ALMA, do Conjunto de Rádio-Telescópios do Observatório Europeu do Sul, levou-nos até a uma estrela maior do que o nosso próprio Sol, mais jovem, muito mais jovem do que o nosso Sol, uma estrela quase bebê, e conseguiu encontrar pela primeira vez, de uma maneira muito distinta, precisamente esta linha de neve à volta desta estrela jovem, que está a criar também planetas. Ora, isto é particularmente interessante porque os astrónomos conseguiram encontrar esta linha de neve porque esta estrela teve uma erupção poderosíssima. Provavelmente houve uma grande quantidade de matéria que caiu na direção da estrela e que provocou uma gigantesca explosão e, portanto, afastou esta linha de neve para regiões muito mais distantes da própria estrela, cerca de 40 unidades astronómicas, mais ou menos a distância a que está Plutão do Sol. E, portanto, como temos uma linha de neve mais afastada da luminosidade da estrela, então os cientistas, utilizando o ALMA, conseguiram identificar de uma maneira muito nítida precisamente esta linha de neve. E, portanto, ajuda-nos também a compreender que, quando nós temos erupções de estrelas jovens, esta zona de transição da água, em que passa do estado gasoso para o estado sólido, com a presença de neve, pode ser afastada a uma distância absolutamente surpreendente, muito mais distante da sua própria estrela e, portanto, isto é interessante para os cientistas tentarem depois compreender como é que ao longo da vida de uma estrela esta linha de neve se vai aproximando ou afastando também da sua própria estrela. Portanto, é uma notícia não só revelante do ponto de vista científico, mas também que demonstra o poder tecnológico do ALMA para identificar precisamente uma linha de transição, uma fronteira de transição da água. Miguel, para terminar, temos hoje um novo membro da família solar. É verdade, é um novo planeta anão que foi encontrado nos confins do Sistema Solar e quando eu digo confins é cerca de 120 vezes a distância do Sol, à distância que está da Terra. Estamos a falar do corpo 2015 RR245, ora aqui está ele.
são cerca de 700 quilómetros de diâmetro. Isto pode parecer uma notícia vulgar, estamos a falar provavelmente do 18º corpo maior daquela zona do Sistema Solar, do cinturão de Kuiper. Isto pode parecer uma notícia absolutamente vulgar, porque à medida que a tecnologia vai avançando, nós vamos encontrar naquela zona cada vez mais planetas anões. Vamos identificar cada vez mais corpos com estas dimensões maiores ou mais pequenas. Mas é também particularmente interessante, porque nós também sabemos que estes corpos que nós vamos encontrar são sobreviventes. Porque numa altura, no início da formação do Sistema Solar, em que isto era muito mais caótico, estes corpos que estavam nos confins do Sistema Solar foram ejetados do nosso Sistema Solar. Foram para outras zonas do espaço. E, portanto, identificar estes corpos é identificar corpos que sobreviveram, no fundo, a esse escape gravitacional. E, portanto, este é já identificado o novo membro do nosso Sistema Solar. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Até à próxima.